Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 9, nós vamos ler de 1 a 7. A cura de Deus e o canto cristão. A cura de Deus e o canto cristão. João, capítulo 9, de 1 a 7. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, amassou a terra com saliva e aplicou o barro nos olhos do cego. Em seguida, Jesus disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Pai, que o Senhor nos abra agora os olhos, que o Senhor nos faça enxergar a glória de Jesus neste texto. Só o Senhor pode abrir coração, como o Senhor abriu o de Lídia. E só o Senhor pode fazer-nos compreender e amar a mensagem do Evangelho neste texto. E é isso que pedimos. Que hoje à noite o Senhor tanto salve, como santifique, e também nos satisfaça em Jesus. É a nossa oração no nome dEle, do Cristo poderoso, que faz cegos enxergarem. Em nome de Jesus, amém. Eu cresci tendo pena do assum preto. Para quem não sabe, eu nunca ouvi o Luiz Gonzaga. Assum preto é uma ave. O graúna, do tupi, guiraúna, que significa ave preta. Eu viajava com o meu tio, o tio Paulinho, tio mais velho, irmão do meu pai, num Fusca branco que ele tinha, num toca-fitas cassete cromado, que era o desejo de todo playboy. Eu era menino, e ele ouvia frente e verso da fita cassete Luiz Gonzaga, fã, 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 aquela sanfona, me fez tornar, nos áureos tempos, um excelente dançarino. Até que Deus me salvou. Mas eu ouvia Luiz Gonzaga cantar a música Assum Preto e eu ficava triste. Assum Preto, para quem não sabe, é o pássaro preto, ou anum preto, ou chupim, chupão. Depende do estado onde você mora, ele vai adquirir um nome diferente para cada lugar. Ele é negro por inteiro, as penas são negras, as pernas são negras, o bico é negro, os olhos são negros, lindo, chega a brilhar de tão preto, o que dá origem ao nome popular, ave preta, ou pássaro preto, ou assum preto. E como se não bastasse o pássaro preto, ou assum preto, ser tão belo, é um dos pássaros cujo canto é o mais melódico do Brasil. Faça um teste, depois você entre no YouTube. Eu escrevi metade dessa mensagem ouvindo o pássaro preto cantar. Você entra no YouTube e digita Canto do Pássaro Preto. Não agora. E você vai se encantar com o canto do pássaro preto. Belo e canta como ninguém. Se é belo e se canta como ninguém, por que coitado do assum preto? A beleza tanto do corpo como do canto
tornam o pássaro preto objeto de cobiça dos homens. E assim, lá pelas décadas, pelos anos de 1940, 1950, especialmente no Nordeste, a beleza do corpo e do canto do pássaro preto fez alguns passarinheiros caçarem, engaiolarem o bichinho, a avezinha, para vendê-la para os apaixonados do canto ou pelo canto do pássaro preto. Como se não bastasse a crueldade de engaiolá-los, alguns desses gaioleiros, não achando bastante prender o bichinho, furava os 2 olhos dele com espinho de laranjeira. Hoje nem tanto, graças a Deus foi pior no passado. Você pegar aquele pobre bichinho lindo, durinho, na mão, pretinho, com um espinho de laranjeira e furar os olhinhos, colocá-lo na gaiola. E alguém pode perguntar, por que, meu Deus? É porque se acreditava, imagine você, que o canto dele seria mais belo com os olhos furados, porque ele cantaria de dor. E cantar de dor era mais bonito. Coitado do Assum Preto, ele cantava de dor. E essa prática brutal ficou eternizada na voz de Luiz Gonzaga, quando ele gravou, em 1950, Assum Preto, cujo poema não é de composição de Luiz Gonzaga, e se você for ouvir depois também no YouTube, é horrível a voz dele, mas a letra do poema é linda. Foi escrita por um cearense, Humberto Cavalcante Teixeira, e o poema diz assim: tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas o Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das piores, furaram os olhos do Assum Preto, para ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto vive solto, mas não pode voar 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. O poeta, ele está partindo da paisagem do campo, comum no sertão após as chuvas de março, início de abril, pois quando a estação é chuvosa na região, pode-se ver o reverdecimento do campo, o reflorescimento da mata, e isso traz alegria, isso traz esperança para o sertanejo e para os pássaros que cantam felizes. Mas a beleza do sol de abril e das flores das matas e dos campos não pode ser apreciada pelo Assum Preto, porque de agora em diante ele está preso na gaiola, longe do seu habitat e não consegue ver, já que o cegaram. E nessa letra o poeta diz que melhor teria sido se eles apenas tivessem engaiolado o pobre coitado, deixando seus olhos sãos, para ele poder contemplar a beleza do céu ao seu redor e assim entoar a canção. Mas não, o passarinho é pego em armadilha, pego em arapuca, ele é engaiolado, e quando um freguês chega para comprá-lo, o freguês assiste o gaioleiro furar os olhos do bichinho, para que assim o bichinho cante mais belamente, cante de dor. Coitado do Assum Preto. Coitado de nós também. Coitados de nós também, porque é isso que o pecado e o diabo fizeram conosco. Furaram os olhos do nosso coração. E agora, sem a graça, por meio da fé, sem graça de Deus, sem fé no coração, ninguém mais consegue ver a beleza da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tanto que hoje, quando se canta, canta-se de dor. Você já prestou atenção nas letras das músicas desde então? Ouça por alguns instantes apenas algumas músicas que são compostas e cantadas pelos poetas e cantores dos nossos dias. Tudo é dor.
canta-se de dor, canta-se a maldade, canta-se a ilusão. Canta-se de dor porque as letras basicamente tratam de perda, de separação, de traição, de abandono, de desprezo, de incompreensão, de preconceito, de violência. Canta-se o caos social, canta-se ilicitudes, prazeres escravizadores, amores proibidos, canta-se a erotização, a bebedeira, a embriaguez, canta-se a ostentação, canta-se a angústia da alma. Parece que são poucas as canções que cantam sobre o belo, informando que belo, nas palavras de Carlos Noguet, belo é tudo aquilo que nos faz propender, é tudo aquilo que nos leva ao bom e verdadeiro, fazendo-nos assim afastar do mal e do falso. Isso é o belo. O belo é aquilo que nos faz propender ao que é verdadeiro, ao que é bom, e assim nos faz afastar do mal e do falso. Não se canta isso. Cego, o pecador agora canta de dor, como um assum preto. Canta de angústia, canta maldade, canta ilusão, canta mentira, canta falsidade. Coitado do pecador, coitado do assum preto. Cego, ele não canta o belo, porque ele não enxerga o belo. Cego, o ser humano não tem olhos para ver a beleza da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Cego, o pecador canta bonito, mas não canta o belo. Ele não canta daquilo que nos faz propender ao bom e verdadeiro. Ele não canta daquilo que nos faz afastar do mal e do falso. Cego, o pecador canta e dança e festeja até morrer. O pecador é como o assum preto. O assum preto cego que canta de dor. E quando o assum preto cego que cantava de dor era levado para casa, quem comprou o passarinho notava que, em pouco tempo, aquela pobre ave ia ficando jururu, emitindo apenas alguns sons melancólicos, alguns assobios melancólicos, prenúncio da morte que estava aproximando. O corpinho frágil do passarinho ia se definhando a cada dia e em breve ele morreria de tristeza, de sede e de fome. Coitado do assum preto, coitado do pecador. O nosso texto, João 9, fala de um cego de nascença. Mas o problema, segundo Jesus aqui no texto, o problema não é a cegueira física do homem. O problema é a cegueira espiritual do pecador. O problema está em quem vê ou julga ver, mas não enxerga. O problema está em quem, enxergando ou não enxergando fisicamente, não consegue ver espiritualmente a glória de Cristo, a glória do Filho único do Pai, o Verbo eterno que se fez carne e osso e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus quer nos mostrar em João capítulo 9, que cego não é quem consegue ver com os olhos que a terra há de comer. Esses não são cegos se eles conseguem ver Jesus. Cego é quem não tem olhos para ver a beleza do Evangelho, a beleza de Jesus Cristo. E João nos deixou isso tudo muito claro ao narrar essa história. Esse é o propósito de João capítulo 9. A história desse cego de nascença, que está no capítulo 9 inteirinho, ela foi colocada aqui no Evangelho de João, logo depois do problema que Jesus arrumou para si mesmo, depois que ele fez algumas declarações bombásticas no capítulo 8. Começou assim: Jesus perdoou uma mulher pega em adultério, lá no capítulo 8.
E aquela mulher, quando Jesus a encontra e a perdoa, ou quando os fariseus, donos da lei, ou se achavam donos da lei, quando eles trazem a mulher que tinha sido pega em adultério diante de Jesus, cada um deles com pedras nas mãos, a mulher cercada por esses pecadores que eram cegos para os seus próprios pecados, não enxergavam seus próprios pecados, encontravam prazer em apedrejar os outros, porque isso fazia-os tirar os olhos de si mesmos. É daí que nascem geralmente as fofocas, e muitas vezes nós apedrejamos os outros, porque eles não agem como gostaríamos, e a maneira de nos escondermos é apedrejarmos com palavras. Esses homens, João 8, de 1 a 11, eles não tinham olhos para enxergar seus próprios pecados, eles eram cegos. E por isso o Senhor Jesus disse, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus perdoa a mulher, o cerco dos apedrejadores se desfez, e Cristo faz uma declaração bombástica no verso 12 de João 8, ele diz assim, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue enxerga a vida como a vida deve ser enxergada. Jesus estava dizendo, eu sou a luz que ilumina a existência, eu sou a luz da vida, eu ilumino, eu dou sentido a tudo e a todos. Sem a minha luz, vocês são cegos, cantam de dor. Os fariseus, então, ficaram intrigados com essa afirmação de Jesus, e isso desencadeou uma enorme controvérsia entre Jesus e aqueles líderes judeus. Até que Jesus fez a pior de todas as declarações aos olhos deles. É no capítulo 8 de João que Jesus vai dizer, eu sou Deus. Mas os mestres da lei não gostaram nem um pouquinho do que ouviram, porque não conseguiam enxergar a glória de Deus em Jesus. E olha como o capítulo termina, versos 57 a 59, capítulo 8. Os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou Deus. É a mesma expressão que Deus usou para falar de si mesmo a Moisés diante da sarça ardente. Eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou Deus, disse Jesus. E olha a reação desses homens cegos para a glória de Deus em Jesus. Então apanharam pedras para atirar em Jesus. Olha que eles quiseram apedrejar a mulher lá no início do capítulo, e agora eles querem apedrejar Jesus, porque é sempre assim. Quando se é cego, se apedreja. Mas Jesus se ocultou deles e saiu do templo. Você percebeu esses homens? Eles não tinham olhos para ver Jesus. Não tinham olhos para ver a glória de Deus, cheia de graça e de verdade, como os apóstolos viram, como os discípulos viram em Jesus. Eles eram cegos. O pior tipo de cego que pode existir. O pior tipo de cego é aquele que, como os fariseus, viam o que Jesus fazia, mas não entendiam o que Jesus estava fazendo, o coração deles estava endurecido, os olhos deles estavam fechados, de modo que eles não enxergavam a glória de Jesus. E por isso Jesus falava em parábolas, Mateus 13 nos informa. Pois bem, aí vem a história do nosso texto. A história seguinte a essa fuga de Jesus, Jesus foge do templo para não ser apedrejado pelos líderes judeus cegos, para a glória de Jesus. E aí vem a história do cego de nascença. Como a Bíblia foi escrita sem capítulos e versículos, e eu sempre digo isso, é importante você ler as narrativas esquecendo capítulos e versículos, porque geralmente capítulos e versículos nos faz automaticamente, quando a gente termina um capítulo, a gente fecha a mente e abre de novo para o novo capítulo, como se uma coisa não tivesse conexão com a outra. Então eu vou ler de novo o verso 59,
junto com o verso 1 do capítulo 9. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas Jesus se ocultou deles e saiu do templo. E por que eles pegaram pedra? Porque Jesus disse que eu sou Deus. Eles disseram, não pode ser, nós não enxergamos isso em você. Cegos. Pegam pedras, e vem o verso 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. E o capítulo 9 vai terminar com os fariseus furiosos, porque os fariseus vão cair em si e vão dizer, então você está querendo dizer que nós somos cegos? E Jesus diz, isso mesmo. Então veja que essa história é para revelar quem é de fato cego. E aí Jesus, de novo, quando ele vê esse homem cego de nascença, quando ele cura esse homem cego de nascença, Jesus se vê de novo no meio de uma controvérsia, que revelará quem de fato são os cegos. Cegos são aqueles que julgam ver, mas não têm olhos para ver Jesus Cristo. Olha o verso 16 do capítulo 9. Verso 16 do capítulo 9. Alguns dos fariseus disseram, depois deles terem ouvido que Jesus curou o cego, alguns deles disseram, esse homem não é Deus. Veja, eles são cegos, eles não viram a glória de Deus em Jesus. E por que eles julgam que Jesus não é Deus? Porque Jesus trabalha no sábado. Trabalha como? Como nós veremos daqui a pouco, Jesus fez o barro. E aquele ato de Jesus fazer o barro para curar o homem, segundo os fariseus, era trabalho condenado pela lei dos fariseus. E outros disseram, ainda no verso 16, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. O verso 39 do mesmo capítulo. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos, como eu acabei de fazer com esse moço, e para fazer que os que veem, aqueles que acham que enxergam, para fazê-los se tornarem cegos. Então veja qual é sempre o propósito da pregação de um pastor, e como eu sofro com isso. Sempre que um pastor prega, a exemplo do ministério de Jesus, duas coisas vão acontecer. Alguns verão a glória de Deus em Cristo, serão salvos. Outros vão se tornar mais cegos ainda, porque não conseguirão ver. E essa segunda parte é sempre a mais dolorosa. Verso 40, alguns fariseus que estavam por perto, ouviram Jesus dizer isso e perguntaram, então você está dizendo que nós somos cegos? Porque nós não estamos enxergando nada do que você está querendo dizer. Então é nós que somos cegos? E Jesus então é duro com eles, diz, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece porque vocês afirmam que veem. Trocando em miúdos, o problema de vocês, fariseus, o pecado de vocês é que vocês julgam saber demais. Vocês julgam conhecer demais a lei de Moisés, mas vocês não conhecem a lei nem o poder de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. O problema de vocês é que vocês dizem que enxergam. Se vocês dissessem para mim, como aquele cego Bartimeu, Senhor, eu quero ver, eu sou cego. Se vocês dissessem que queriam ver, que são cegos, vocês veriam. O problema de vocês é que vocês se julgam ver, mas na verdade esse conhecimento de vocês, ou seja, a forma como vocês veem, a forma como vocês interpretam a lei ou a vida pela ótica da lei de vocês, isso tudo cegou vocês. Vocês são cegos. Eu fiquei lendo isso e fiquei pensando, meu povo, quanta gente ainda há que seja cega desse jeito. Quanta gente há.
entre nós. Gente cega, gente que sabe demais só porque viveu bastante em anos. Envelhecer sem a sabedoria da Bíblia é a pior maldição que pode existir, não se esqueça disso. Gente que acha que sabe demais, gente que acha que vê demais, que conhece demais, gente cheia de si mesma. Gente assim é como os fariseus. Gente orgulhosa, gente cheia de religião, gente cheia de filosofias, gente cheia de crendices populares, gente cheia de fake news, gente cheia de revelação divina, gente cheia de sabedoria humana, gente, na verdade, cega, porque afirmam que podem ver, que não precisa que ninguém os diga nada, nem mesmo Deus pelas Escrituras. Não, Deus já me mostrou, eu não preciso. Ao longo desses 20 anos, o que mais corta o meu coração e vive se repetindo. Não é de hoje que eu ouço isso. Pessoas que depois de um tempo caminhando dizem, falam, não, pastor, você quer saber, eu vou para outra igreja. Esse negócio de cruz, como se o senhor só fala de cruz, o senhor só fala de sofrimento. A gente quer um pouquinho mais de esperança. Eu penso, meu Deus, ou não entendeu nada, ou sempre foi cego. Porque não decidis saber nada entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. É isso que traz visão. É isso que traz vida. Não seja cego como os fariseus, não se acha dono da verdade. Queira sempre aprender, crescer, conhecer a Jesus Cristo, a glória dele. A beleza dele, o encanto dele. João, o evangelho inteirinho foi escrito para nos mostrar isso. A beleza da graça de Jesus, a beleza da verdade de Jesus. João 9, portanto, está na Bíblia, tanto para fazer cegos enxergarem, como para desmascarar gente que diz ver, mas não enxerga. Não enxerga a glória de Jesus Cristo. Quer as bênçãos de Jesus Cristo, quer a prosperidade que Jesus Cristo pode ou não dar, a saúde que Jesus pode ou não dar nessa vida. Querem isso, querem os bens, as bênçãos, não querem Jesus por Jesus. E deixa eu te dizer com todo carinho, é isso que eu tento pregar para você, Jesus por Jesus. E se isso não é o suficiente para você, sinto em lhe dizer, aqui não é seu lugar. Porque eu não saberia te dar outra coisa. Jesus por Jesus é tudo que eu quero. Porque se você quiser tudo o que Jesus pode dar junto com Jesus, no fundo você não honra Jesus. Vira para sua mulher e diz para ela que você não vai largar dela, porque ninguém passa tão bem suas camisas como ela. O que é uma verdade. A minha, por exemplo. Minha mulher passa minhas camisas, impecável, eu que amarroto. Mas se eu chegar em casa e falar, não vou largar de você, Cristiane, você passa minhas camisas como ninguém. Você cozinha como ninguém. Ela vai virar para mim e vai dizer o quê? Você sabe o que ela vai dizer? Não sou sua empregada. Mas se eu digo para ela, Cris, mesmo que você queimasse minhas camisas, tudo. Ficasse a marca do ferro lá nas costas. Eu não te largaria, porque eu te amo, simplesmente por você ser Cris. E eu não canso, como eu sempre disse para ela, citando Oswaldo Montenegro, eu não me canso de querer te provar que ainda sou o mesmo menino que não dorme a planejar travessuras que fez do som da sua risada um hino. Eu até arrepio. Vou acabar logo o sermão. O que isso está dizendo? Eu quero Cris pela Cris, eu não quero Cris pela comida que ela faz, pela roupa que ela passa, pela casa que ela arruma. Eu quero a Cris pela Cris. E aí vem gente e me diz, me dê Jesus, mas me dê o que Jesus pode dar. Não, eu não vou te dar substitutos. Eu não vou te dar ídolos.
eu vou te dar o melhor que você pode ter do próprio Deus. Deus deu seu próprio Filho, o Cristo crucificado, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e virá para julgar vivos e mortos. Esse é o Evangelho, e eu quero morrer pregando esse Evangelho. É isso que abre olhos. Agora, João 9 está aqui para isso, para abrir seus olhos para esse Cristo maravilhoso, ou revelar para você que na verdade você nunca enxergou, como os fariseus. Sobre o sofrimento do cego de nascença e os propósitos soberanos de Deus para a dor e para o sofrimento, nós já dissemos o bastante nas últimas 3 mensagens, as mensagens anteriores. Nós gastamos 3 mensagens vendo os versos de 1 a 5. Hoje, vamos olhar a cura do cego. E vamos ver o canto que brota do coração do cego curado. E na próxima ocasião, Deus permitindo, eu quero olhar para a cegueira dos homens ao redor do cego e ver como Jesus promoveu o crescimento no cego através do sofrimento que ele atravessou depois de começar a ver. Ele sofreu enquanto era cego por causa da cegueira. E depois que ele teve os olhos abertos, ele teve um outro tipo de sofrimento, também da parte de Deus, para que ele pudesse crescer. Veremos na próxima ocasião. Hoje, a cura do cego. Verso 6, João 9, 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra, fez barro com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida, Jesus disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Agora olha o verso 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou a terra e fez lama com saliva e o curou. Tem 3 perguntas que eu quero responder com vocês. Primeiro, por que Jesus fez a lama para curar o cego? Segundo, por que curar o cego justo no sábado? Não tinha outro dia para ele curar? Por que o sábado? Ele sabia que ele ia arrumar encrenca com os fariseus. E se eu te disser que Jesus queria encrenca? E terceiro, por que enviar o cego para se lavar no tanque de Siloé? E João faz questão de dizer que o tanque significa enviado. Então, por que o barro? Por que o sábado? E por que o tanque chamado enviado? Primeiro, por que lama para curar o cego? John Piper sugere 2 razões. Primeiro, Jesus usou lama para curar o cego para demonstrar que Deus usa meios para fazer suas obras maravilhosas neste mundo. Jesus poderia simplesmente ter falado, ter dito: eu quero, veja, e os olhos do homem teriam sido abertos, certo? Mas ele usou meios. Ele usou terra, saliva, fez a massa, pôs nos olhos e mandou ele ir se lavar. Por quê? Porque Jesus também opera milagres usando meios. A maioria das maravilhas de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, foi produzida através de meios humanos ou meios criados por Deus. Por exemplo, Provérbios 21, 31 diz: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Deus é decisivo na vitória, mas Deus usa meios. Deus usa cavalos preparados, por exemplo. Ele não precisa do cavalo, mas ele usa o cavalo. Então, reflita sobre esse ato de Jesus, o ato de curar o cego usando lama produzida pela terra em contato com a saliva dele. Reflita sobre esse ato no espectro maior da vida, da sua vida por um momento.
Esse ato de Jesus de usar lama significa que Deus não despreza o mundo físico que Ele mesmo criou. Nem mesmo terra e saliva. Deus usa meios como comida para sustentar a vida da gente. Ele usa meios como sexo entre marido e mulher para gerar filhos. Deus usa remédios para trazer cura. Deus usa do analgésico ao antibiótico mais potente já fabricado. Deus usa vitamina C e Deus usa radiação que mata a célula do câncer. Deus usa a luz do sol na pele, com os benefícios que isso traz, mas Deus também usa xarope para a garganta. Deus usa meios para curar. Não despreze os meios de Deus. Não é menos sobrenatural quando Deus te cura de um câncer através de radiação. Não pense, portanto, que seja pouca coisa crer nos meios de Deus. Nos médicos, nos remédios, nos tratamentos, para realizar as obras poderosas de cura, de restauração na vida da gente. Os propósitos de Deus, ao usar meios, são que a glória de suas obras poderosas sejam exibidas através dos meios, dos médicos, das produções, das fabricações, das manipulações farmacêuticas, do conselho de pessoas. Deus é glorificado também através de meios. Jesus usou lama, mas nós somos inteligentes o bastante para saber que eu não tenho que sair cuspindo, fazendo lama e pôr nos seus olhos, certo? Jesus usou lama, nós usamos colírios, que cura glaucoma, ou pelo menos ameniza os efeitos do glaucoma, e te impede de ficar cego. Deus usou lama, a gente usa remédios. Deus usou lama, a gente usa vacinas, tratamentos e todos os meios humanos possíveis para a glória de Deus. Tudo de fato é milagre. É milagre quando Deus cura simplesmente através de uma oração, e é também milagre quando Deus cura através de uma medicação. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não deixe de se maravilhar com a cura de Deus quando o corticoide te cura de alguma maneira. Deus usa meios, por isso Ele usou a lama. Por que curar o cego justo no sábado? E aí tem a ver com o segundo motivo pelo qual Jesus usa lama. John Piper diz que Jesus usou lama para curar o cego porque desejava confrontar a interpretação equivocada da lei praticada pelos fariseus. Como assim? Leia de novo o verso 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido curado. E olha a acusação, ouça a acusação deles, verso 14. Pois foi no sábado que Jesus amassou a terra e fez lama com saliva e o curou. Eu vejo pregadores pegar esse texto e fazer tanta coisa com o cuspe de Jesus, com o barro de Jesus, e não ler o verso 13 e 14, que explica por que Jesus fez barro. Jesus fez barro porque ele sabia que ao fazer barro, amassar barro, o fariseu ia falar, quebrou a lei, amassou barro no sábado, não pode. Você acha bobeira? Mas eles tinham tantas leis malucas para a guarda do sábado, que uma delas significava isso: no sábado você não pode amassar massa nenhuma, barro nenhum. E Jesus vai lá e massa o barro. Vem cá, moço. E pinça o zóio do bichinho. E o fariseuzão, amassou barro. Quebrou o sábado. Pega o moço, leva para os fariseus. E por que Jesus faria isso no sábado? Por que Jesus se meteria nessa confusão? Por que ele amassou barro no sábado? Será que é porque ele era sempre do contra? Não! Primeiro que ele não quebrou o sábado de Deus, ele quebrou a interpretação errada do sábado que os fariseus faziam. E Jesus quer dizer que ele é o Senhor do sábado, Mateus 12:8. Ele é Senhor do sábado, então sendo Deus, é Ele quem define o sentido do sábado.
E o propósito de curar com a lama, que ele mesmo amassou no sábado, era mostrar qual é o propósito real do descanso sabático. Você já parou para pensar por que Deus teria dito que a gente tem que ter um dia da semana para descansar? Um dia sabático. Já parou para pensar por que Deus faz isso? Para mostrar para nós que Ele é Deus. Ele trabalha enquanto nós dormimos. O guarda de Israel nunca dorme. Nós dormimos. Nós descansamos. Sábado tem a ver com cura. Trabalhe 365 dias no ano, sem nenhuma folga, sem nenhum descanso. Eu vejo gente dizer isso, me dá até tristeza. Até colega pastor se orgulha de dizer, eu nunca tiro férias. Eu falo, então, penso, né? Então você é Deus, porque Ele mandou a gente tirar uns descansos. Tenta trabalhar sem descansar. Vai chegar num ponto que o médico vai te dizer, você precisa de cura, você precisa de descanso. Pensando nisso, se o sábado é o que nos revigora, se quando a gente para, descansa, para a gente poder refazer as energias e seguir louvando a Deus, adorando a Deus, se sábado é de fato o dia da cura, pelo descanso, que dia melhor para Jesus curar, senão no sábado? Por isso Ele curou no sábado. Para dizer que o sábado aponta para a cura de Jesus. E por isso a gente não guarda sábado como se requeria a lei. Nós guardamos o dia do Senhor, que é o domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo, e nos domingos Ele apareceu para o povo, nos momentos de adoração, e no domingo a gente tenta descansar da sobrecarga, a gente se reúne como igreja para adoração, buscando enlevo, edificação, conforto, e a gente se refaz, a gente se cura no dia do Senhor, de alguma maneira. A palavra cura, o descanso cura. Então Jesus curou no sábado, para dizer que Ele é quem definitivamente nos cura. Mas os fariseus não viram isso. E tem muita gente ainda hoje se dizendo crente em Jesus, que não enxergou isso, infelizmente. Vivem ainda sob a lei, no sentido de dizer, eu tenho que fazer aquilo que Jesus já fez por mim. Terceira pergunta. Por que enviar o cego para ser lavado no tanque de Siloé, que significa enviado? Lembre-se, Jesus usou meios, barro e água, a água do tanque. Ele usa a lama feita da terra, cuja saliva saiu da sua própria boca. E tudo o que ele faz visa estampar o louvor da glória dele, que é cheia de graça e de verdade. Ele fez isso no sábado para nos mostrar que Ele é quem nos cura, Ele é quem nos restaura. Ele é quem nos faz cantar a partir da visão da beleza da glória de Deus, da graça de Deus, da verdade de Deus em Jesus. Mas por que Ele envia o cego para se lavar no tanque, que significa enviado? Verso 7. Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Os estudiosos argumentam que a razão pela qual aquele tanque se chamava Siloé, enviado, é que a água do tanque não brotava no fundo do próprio tanque, era uma água que vinha enviada de outra fonte. Logo, parece razoável crer que Jesus estivesse fazendo uma comparação com o tanque, chamando o tanque de enviado e comparando isso a si mesmo, porque Ele é o enviado de Deus. A água viva da qual ele falou para a mulher samaritana em João 4. E aqui em João 9:4, Jesus disse, eu tenho que fazer logo a obra enquanto é dia, a obra que o meu Pai me enviou para fazer, eu sou o enviado. Portanto, se a analogia estiver certa, e parece que ela está, a água do tanque de Siloé, na qual o cego se lavou, significa limpeza, cura, mas vida que nos é enviado
por meio de Jesus Cristo. Ele é o enviado. Por isso João faz questão de falar, o tanque se chama enviado, tendo João já falado no verso 4, o Pai me enviou para fazer as obras dele. Em João 4, Jesus deu à mulher samaritana no poço de Jacó água viva, a água da vida. Ou seja, quando alguém encontra Jesus, essa pessoa recebe aquele que Deus Pai enviou para nos salvar, nos santificar e nos saciar. Esse é o significado. Por isso Jesus fez isso. João entendeu, tanto entendeu, que anos depois do episódio, quando João sentou-se para escrever o Evangelho, ele falou, eu entendi o que o mestre fez naquele dia. Ele enviou aquele homem para se lavar no tanque chamado enviado. E o poder veio do Cristo enviado do Pai. Meu povo, em contato com Jesus, esse cego de nascença foi curado. Ele passou a ver. E ele começou a cantar. E ele não cantava mais de dor, como ele cantou a vida inteira, mendigando, a ladainha de sempre, uma moedinha para o ceguinho, uma moedinha para o ceguinho. Ele cantou a vida inteira de dor. Fez números humilhantes para chamar a atenção da multidão e assim ganhar umas moedinhas para comer. Mas ele teve um encontro com Cristo e agora ele não cantava mais de dor. O seu canto era de louvor. A última vez, ou o último relato sobre esse homem nos mostra ele cantando. Por isso eu comecei com a história do Assum Preto. Verso 35, João 9:35. Quando Jesus soube do que havia acontecido com o homem, ele tinha sido expulso da sinagoga, como a gente vai ver no próximo encontro. Quando Jesus soube que ele tinha sido expulso da sinagoga, simplesmente porque Jesus o havia curado, e ele dizia crer no poder de Jesus, olha a compaixão de Jesus. Jesus procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem que fora curado. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você o viu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Ele canta, mas não canta mais de dor. O resumo dessa história é o resumo do Evangelho. Começa assim, havia um cego que cantava de dor desde o nascimento. Ele vivia mendigando, versos 1 e 8. Jesus caminhava, viu o cego, verso 1. Jesus curou o cego de uma forma poderosa, versos 6 e 7. Jesus procurou pelo cego que agora enxergava, verso 35. O cego que agora enxergava viu Jesus. E esse que viu Jesus, creu em Jesus, adorou Jesus, e o canto dele não era mais de dor, verso 38. Era de louvor. Essa é a história da salvação. É assim que Deus nos salva. Ele vê o cego primeiro, não é o cego que vê Jesus. Ele vê o cego. Ele cura o cego, ele toma a iniciativa, ele vai até o cego, ele procura pelo cego, ele se revela ao cego, ele abre os olhos do cego e diz, veja-me, enxergue-me. E o cego diz, eu vejo. Ele crê, ele canta em louvor pela tão grande cura e salvação. Ele não canta mais de dor, o canto é louvor. E aí eu te pergunto, qual tem sido a sua canção? Canção de dor? Sim, pastor, eu canto de dor até porque furaram meus olhos. Furaram meus olhos. E deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito em você. É bem possível que ser humano fure você, machuque você, aprisione você em medos e temores, em humilhação. É possível, o pecado faz isso. O pecado nos separa da glória de Deus,
e nos torna pessoas frágeis e ao mesmo tempo pessoas que ferem. Porque até os que são fragilizados ou feridos são potencialmente capazes de ferir. Somos todos pecadores. E se de fato Deus nos desse o que nós merecemos, nenhum de nós ia querer. Porque o que nós merecemos é a condenação eterna no inferno. Mas Ele, em graça, tem adiado o tempo, tem buscado o pecador, tem visto cegos, e hoje à noite pode ser que Ele esteja te vendo, chegando em você, abrindo seus olhos para que você creia, fazendo você ver esse Jesus compassivo, que toma a iniciativa e vem ao meu encontro. Do contrário, eu nem sequer o veria, porque olha os fariseus criados dentro de igreja, lendo o Antigo Testamento, todos vendo com os olhos que a terra há de comer, mas cegos não viam Jesus. Esse homem não. O Senhor vem, faz o barro, põe nos olhos dele, manda ele se lavar no tanque, ele volta vendo. Ele volta vendo, mas ele ainda não tinha visto Jesus. Ele só vai ver Jesus de fato aqui nos últimos versículos que a gente acabou de ler. E quando então ele vê Jesus, ele fala: eu creio, porque foi o Senhor quem abriu meus olhos, eu creio. Esse é o Evangelho. Jesus usa meios para fazer você ver. Jesus usa pessoas feitas do pó da terra, ser humano como eu e você, feitos do barro. Deus usa cristãos, Deus usa essa igreja, Deus usa a minha vida, Deus usa essa mensagem, Deus usa barro para abrir seus olhos. Jesus confronta suas crenças erradas, para que você possa de fato crescer, e isso nós chamamos de discipulado. E por isso você precisa da igreja, da comunhão dos irmãos, dos pequenos grupos, da escola bíblica dominical, dos encontros, dos estudos, dos cursos. Porque nesse caminho e nesse processo juntos, o Senhor vai nos corrigindo, vai nos ensinando. Jesus é o enviado de Deus para te salvar, para te curar, para te lavar, para te purificar, para te saciar com água viva. E você não precisa sair daqui cantando mais de dor. Sim, furaram seus olhos, mas antes disso o pecado já tinha furado. O pecado já tinha cegado a mim e a você. E o que talvez me torne diferente de você, é que mais cedo na minha vida o Senhor me viu, me achou e abriu meus olhos, convenceu-me do meu pecado, da justiça e do juízo, colocou em mim fé e eu criei. Só isso é graça, não vem de mim, é dom de Deus. E hoje à noite Ele está fazendo o mesmo talvez com você. Mostrando que cego é quem não consegue ver Jesus como Senhor, Salvador e aquele único capaz de saciar sua alma. Não é a cama com alguém, não é a conta cheia de dinheiro, não é a saúde. O que sacia a alma é Cristo. E hoje à noite eu queria que você cantasse, diferentemente do pássaro preto, do assum preto, cego que canta de dor na gaiola até morrer. Mas que você cante como esse cego que agora vê, e louva, e adora, e glorifica a Deus. E no próximo encontro nós vamos ver como Deus agora vai fazer esse homem crescer, para poder frutificar. Feche seus olhos. Quero orar com você. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é quem abre olhos. E eu quero te pedir agora, se há alguém aqui, alguém que o Senhor tenha visto, um cego,
Alguém que até agora não tinha conseguido enxergar Jesus como esse Salvador maravilhoso, que tomou o nosso lugar na cruz, foi sepultado e ressuscitou, e todo aquele que nele crê tem vida, vida plena, abundante e eterna. Ó Deus, abra olhos agora, faça como o Senhor fez com esse cego. Faça-nos entender que o que importa para nós é Jesus por quem Jesus é e não pelo que Jesus faz. Eu quero o Senhor pelo que o Senhor é e fez para me fazer ver que o Senhor se basta sendo o Cristo. Ó Deus,